Fica de boa. Vamos lá. Bora. Cara, o que você pensa sobre política e igreja? Caramba, logo pra mim você vai perguntar? Você, cara. Poxa, A gente tem um repertório aqui vasto. logo pra mim você vai perguntar? Eu não vou perguntar, por exemplo, pro Lula que não sabe nada de política. Gostou da alfinetada? Cara, Eita, que agora o YouTube vai me derrubar. não, cara, eu acho que tem tudo a ver. Antigamente era do diabo, aí o pessoal percebeu que não é do diabo. E tudo tá relacionado à política. Você vai comprar 1 quilo de carne lá, cara, tá relacionado à política. O político que você escolheu lá. E aí entra a questão, nunca foi um interesse, hoje tem mais um interesse, hoje as igrejas estão um pouco mais antenadas, mas eu acho que ainda é mais a questão de puxar um lado e não compreender, na verdade, o contexto geral do que está acontecendo. Não se trata de alguém falar alguma coisa e se abraçar a ideia. Certo. Acho que você tem que pesquisar um pouco, você tem que acompanhar a importância de você entender quem está ali conduzindo a subprefeitura, porque eu estou falando perto já da nossa casa. Você tem um entendimento de políticas públicas que você faz todo dia, uma calçada que você tem condições de andar numa calçada, e o cara que é cadeirante. Isso é política. É simples, mas é política. É o conhecimento, você entender, você tomar a dor e falar, cara, vou abrir um 56 aqui no caso de São Paulo e vou falar que não tem uma acessibilidade, por exemplo. Então, falando uma coisa que tá mais falando, o pessoal fala mais. Então, eu percebo que as pessoas, eu acompanho alguns grupos, e não é só questão de igreja, mas os próprios munícipes em si, né, que não se trata o pessoal está dentro da igreja, mas ele utiliza de toda a máquina pública. E ele precisa saber. E aí eu andando com um deputado, não vou citar nome para respeitar aqui, que a gente sabe que tem alguns que já tem aí suas linhas aí com alguns políticos, mas o deputado, ele falou algo muito importante, ele falou assim, uma vírgula pode prejudicar muita coisa dentro da igreja. Uma vírgula. E ele foi responsável por impedir essa vírgula, que ia prejudicar as igrejas. Não me recordo muito bem, mas numa oportunidade eu trago exatamente o que foi, a importância de ter a questão do pessoal lá, um deputado federal. Então, você vai entender que a nível nacional, as leis nacionais, o deputado federal, deputado estadual, as leis estaduais, o vereador, você vota no vereador. Por que você vota no vereador? Então, não se trata de você votar em alguém simplesmente porque o cara é a favor da sua religião. É que nem você vê do outro lado também. O cara vai votar em alguém simplesmente porque tem raiva do outro, e vice-versa, mas não consegue entender qual que é a proposta que eu tenho. Então, tipo assim, é capaz de você apertar um botão e você é o seguinte, cara, eu quero que você dependa de mim, eu quero que você dependa do Estado, o Estado vai dar o que eu quero. Aí o cara tá lá, ai, bandeira, ele ajuda, mas então, só que você vai comer o que o Estado determinar que você vai comer. Você vai entrar no mercado, você não vai comprar um pacote com 6 rolos de papel higiênico, você vai comprar um. Então, assim, mesmo dentro da igreja, você tem que entender isso. Então, sempre teve, eu acho que tinha aquela ideia que política e religião não se misturam. E aí já fala o nome, né? Religião. A questão de religiosidade. Então, é defender a bandeira X, a bandeira Y. E hoje é um dos tempos que a gente precisa estar muito antenado, orientar sem medo. Eu vejo o pastor com medo de orientar a igreja. Isso até que eu ia te perguntar, vamos lá. O que é bom da política dentro da igreja e o que é ruim da política dentro da igreja? Cara, desculpa o termo que eu vou usar aqui, eu lembro uma vez que o cara falou assim, ó, eu sempre fui de relacionamento. Hoje eu tô na subprefeitura por uma indicação, eu nunca imaginava que eu ia conseguir um cargo desse. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de relacionamento. Eu lembro que já ofereceram para mim dinheiro para eu apoiar determinadas pessoas. E eu usei o termo assim, ó, minha igreja não é prostituta, desculpa. Por quê? Porque, volta lá que eu vou te dar, não. Eu gosto de relacionamento. Então, a partir do momento que você entende a proposta da pessoa, o que ela vai fazer, e você apoia, você deixa a porta aberta para você conseguir ter condições de se relacionar e você trazer benefícios no contexto geral. Não tipo assim, você tem a igreja e você acaba
Então isso é ruim para a igreja. Quando você usa a igreja ao seu favor. Como eu conheço, não vou citar. O cara fala assim, ó, vocês têm que votar no fulano de tal. Mas se a igreja precisar de alguma coisa lá, os caras têm dificuldade de ter acesso. Porque, vamos lá, eu fico pensando assim, como que a igreja vai lidar, por exemplo, com discordâncias políticas, um pastor vai lidar com discordâncias políticas dentro da igreja. Então, por exemplo, o Joãozinho é Bolsonaro e a Mariazinha é Lula. Como que o pastor lida com isso? Como que o pastor ele vai trabalhar isso? Então, por exemplo, cada um tem sua preferência. Aí a gente tem que entender se Deus respeita o livre-arbítrio, quem é o pastor para... Aliás, até essa semana aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu ouvi um pastor falando assim, os pastores, eles têm a obrigação de repreender os pecadores. Aí eu falei, peraí, eu, pastor, tenho que repreender o pecador? Mas isso não é uma doideira, porque eu não sou pecador? Então um pecador vai corrigir o outro pecador? Não, o sujo falando do mal lavado? Então quer dizer que o pastor está acima do pecado do outro? Então quer dizer que ele é o santo, ele é imaculado e eu tenho que repreender? Ou peraí, ou eu preciso fazer ele pensar, levar ele para pensar, para que ele tenha um arrependimento através do Espírito Santo de Deus dentro de um ensinamento. Então, ou repreender. Então, acontece o seguinte, você não tem que repreender ninguém. Primeiro momento. E outra, quem convence o homem do pecado? Então eu não posso fazer o papel do Espírito Santo. Isso. Só para a gente vai voltar nessa questão, Jesus não fala para a gente ganhar ninguém. Você não tem que ganhar ninguém. Você não tem que ter uma preocupação de ganhar ninguém. Isso. O seu papel é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Já era. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Acabou. A questão política é o seguinte, as pessoas na verdade não vão abrir. Geralmente elas não abrem, não vão conversar. Eu duvido você... Na verdade, dentro das igrejas tinha que ter... um amigo, o Diego, que trabalha na Câmara Municipal, ele é líder de jovens e tal, e ele falou, pastor, a gente tem que pegar a nossa juventude e para quem quiser, e a gente abrir para a gente falar sobre a questão dos 3 poderes, para falar a questão do... Tem várias situações dentro da política que a pessoa tem que entender. Sim, não entendi. Quais são os caminhos. Então, assim, deveria ter isso dentro da igreja, quem tiver interesse de saber. Porque como é que você vai... as pessoas geralmente dentro da igreja, elas não vão ficar se alarmando. De repente ela vai lá, ela não tem entendimento, porque você falar que a pessoa é pecadora pelo fato dela querer votar no Lula ou votar no Bolsonaro, porque a outra parte pode pensar da mesma forma. Sim. Então eu acho que a pessoa tem que ter entendimento. Então vamos lá. O camarada propõe uma situação aqui e o outro propõe outra aqui. E aí você vai falar para ela, esse está propondo essa situação. Eu falei, eu estava na igreja fazendo meu devocional e eu comecei a pensar o porquê desse desespero de liberar o aborto no Brasil. Já passou alguma coisa na sua cabeça o porquê disso? Na minha passou. Eu falei, mas por que esse desespero? Por quê? Você já percebeu que tivemos alguns episódios na Bíblia de crianças serem sacrificadas? E nesse momento também no Brasil não seria diferente. Derramamento de sangue, matar crianças por algum propósito diabólico por detrás disso tem. Aquele caso da menina lá que foi um parto lá para fazer, literalmente um parto para fazer o aborto da menina, que ela foi estuprada e tal. E no final das contas, você viu a história real? Que ela não foi estuprada? Você viu a história real que o padrasto dela morava com a mãe, com o filho dele também. O filho dele parece que tinha 13 anos e os dois tinham relação. Então não foi o abuso, não teve o estupro, como foram dito, como pregaram. Quando veio a verdade à tona, todo mundo encobriu. Então mataram uma criança de 7 meses, justificando algo que na verdade não era. E qual que é a intenção? Matar, derramamento de sangue. Então você precisa ter... A gente tem que... Se a pessoa abrisse para nós,
seria muito mais fácil. Pô, então vamos discutir. Então, quando você tem uma pessoa que tem essa mentalidade, porque quando você vê uma proposta do, podemos dizer assim, da esquerda, e você vê uma proposta da direita, você vai saber que os caras pregam muito em cima do socialismo. O socialismo nada mais é do que você propor para uma pessoa para ela se contentar com as migalhas que caem no chão. O fato é esse. E ele quer e o sistema do socialismo é assim, ó, você vai depender do Estado. Então, se a pessoa não tiver esse entendimento, aonde ela vai parar? Ela vai viver de videozinho, vai depender se o outro soltar alguma informação, por mais que seja verdade ou não. Então, a pessoa vai vivendo dos ventos. Então, se ela não tiver o conhecimento, aí que eu falo para você, não se trata de pecado, é falta de entendimento, cara. E aí a pessoa precisa abrir, ambas as partes precisam bater um papo. Então, mas e é que conversar. não é, as pessoas têm essa dificuldade de falar sobre a questão da sua questão política por conta desse medo, talvez, do julgamento. Porque, por exemplo, muitos pastores também não têm a sabedoria de trocar uma ideia. E aí, a pessoa ela tem um posicionamento político, até pela cultura que ela viveu, e aí ela, sei lá, fica mal com essa situação. Eu tenho um exemplo que, assim, existe os extremos, né? São extremos. O nosso pastor, desde da época lá, por exemplo, do Lula, quando o Lula ganhou, ele sempre teve o costume de orar pelas autoridades. E na época o presidente era o Lula. Concordando ou não, era o Lula. Então o que a palavra fala? Devemos orar pelas autoridades. Não tenho a dúvida. A Dilma ganhou? Orou pelas autoridades. O Temer ganhou? Quer dizer, né? Mas beleza. E depois veio o Bolsonaro. O pastor continuou orando. Desculpa. Só que naturalmente o nosso pastor ele teve uma consciência mais. Ele teve uma adesão muito mais pelo Bolsonaro pela questão ideológica, pela questão da direita e tal. Show. Cara, teve pessoas na ICEM que saíram da ICEM porque o pastor estava orando pelo Bolsonaro. Mano, saíram. E a gente ficou sabendo isso depois por outras pessoas, porque a gente foi atrás e tudo. E as pessoas, não, nada. A gente só não tá sentindo bem, não sei o quê. E aí depois chegaram e falaram, não, eles saíram porque o pastor tá orando pelo Bolsonaro. Não, cara. Aí você olha e fala, pô, mas não tem que orar pelas autoridades? A gente não orou pelo Lula, a gente orou pela Dilma. Não tem que orar pelas autoridades? Fala, não, mas como já se viu orar pelo Bolsonaro? Tá ligado? Então, assim, hoje a política dentro da igreja é algo que... Então, mas aí entra não era pra dividir, né? E hoje a igreja tá sendo dividida por conta disso, cara. Não, Hoje existem igrejas de esquerda e igrejas de direita. então, tem grandes igrejas aí que é o seguinte, você não pode falar. Você não pode falar nem de um nem do outro. E aí tem pastores por medo de perder receita. Que é, mano, vamos jogar real. É isso. Receita. O que os caras fazem? Não fala. E aí mas vai entrar um lance de maturidade, né, cara? Na boa. Vai entrar um lance de maturidade. Então, se você pegar Daniel 9, você vai perceber ele orando. Porque assim, a gente pode falar, pode soltar fogos, pode fazer o que quiser. Se Deus não quiser o Lula, não vai ser o Lula. Se Deus não quiser que seja o Bolsonaro, não vai ser o Bolsonaro. Porque se eu não tiver essa crença que Deus tem o controle de todas as coisas, meu amigo, se eu não acreditar que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele sabe aonde tocar, Ele sabe o que fazer, e se a gente tiver que encarar o que tiver que encarar como cristão, paciência. Porque nós estamos vivendo, vamos ter já não é mais 44 dias, porque está à noite. Então conta a partir de amanhã 43 dias da eleição. Pós-pandemia, várias situações. Ninguém está enxergando o que está acontecendo. Ninguém está enxergando. Se você for pegar, as igrejas estavam uma bênção. Desculpa falar na pandemia. Orando, fazendo reunião. Cara, acabou a pandemia, acabou a oração. Você não vê mais ninguém orando pelo Brasil como estava orando. Dando sangue, orando, pegando lá. Poxa, vamos falar, até me incluo nessa. Pô, tem que vir com intensidade. Orar por 5.500 e poucos municípios que tem em São Paulo. A gente daqui, orar pelo estado de São Paulo. Para o Senhor colocar a mão, e orar com entendimento. Então é isso
Aí que eu falo, a imaturidade faz isso. Então, assim, a igreja, ela funciona quando a gente, de fato, cara, a gente de verdade, seguir o conselho de apóstolo Paulo, andar segundo o Espírito, não segundo a carne, o negócio vai ter um rumo diferente. Mas se a gente fluir, até tem algumas canções, até ministro, canção que fala que, que eu não vou andar por, a gente não vai andar por vista, não vai andar por sentimento. E muitas vezes a gente anda por vista e anda por sentimento, e nós precisamos andar segundo o Espírito Santo de Deus. Se a gente de verdade se lançar para viver o que o Espírito Santo de Deus manda a gente fazer, cara, muita coisa vai mudar. E muita gente vai sair da igreja porque eu falo assim, não, é loucura isso. E nós precisamos. Porque se você for analisar a caminhada de Jesus, se você for analisar a caminhada dos discípulos, o que eles viviam, não precisa ir muito longe. Então você começa a perceber, você começa a falar assim, cara, a gente precisa, sabe, nascer de novo, mano. Para ser maduro. Porque aí agora você tocou num assunto que um monte de gente fica assim, cara, vai orar pelo Brasil, vai orar por todo mundo. Fala, Deus, eu tô aqui me esperneando, deveria estar orando porque o Senhor está no controle. Se vai ter problema não sei aonde, que nem fala, aqui não, cara, vai orar e fique em paz. Lógico, faz a sua parte que você tem que fazer. Sim. Né? Que não adianta, tem a oração, né? A oração e tem a votação. Você tem que fazer a sua parte, mas você tem que orar para que a mente seja aberta, para que aí você vem orando para que as pessoas não sejam enganadas, que toda mentira caia por terra e que o povo que se diz cristão se voltem para Deus de verdade. Porque se Deus quiser sacudir a igreja dele, amigão, ele vai sacudir a igreja dele.